Olá! Vamos continuar a leitura do livro Histórias para o Coração da Mulher. Mais de 100 histórias que tocam a alma feminina, de Alice Gray. Nesta parte da leitura, vamos ler histórias sobre virtude. O segundo violino. Alguém perguntou ao maestro de uma grande orquestra sinfônica qual era o instrumento que ele considerava mais difícil de tocar. O segundo violino, respondeu o maestro. Posso ter um grande número de primeiro violinistas, mas se não encontrar alguém que toque o segundo violino com entusiasmo, vou ter problemas. Se não houver um segundo violino, não haverá harmonia. Um autor desconhecido. Bilhetinhos de Amor, de Darwin Burkay. Então, foi você que começou toda essa confusão, disse-me uma senhora bem vestida quando eu me apresentei. Olhei para ela sem demonstrar reação alguma. Em pé, no meio da sala de aula de nossos filhos, eu não fazia ideia do que ela estava falando. Os bilhetinhos, ela explicou. Estou falando dos bilhetinhos nas lancheiras dos alunos. Por causa de seu filho, todas as crianças agora também querem esses tais bilhetinhos. De queixo caído, ouvi a senhora falar, sem imaginar que alguém tivesse tomado conhecimento dos bilhetinhos que eu colocava todos os dias na lancheira de Chase. Aparentemente, ele devia tê-lo mostrado aos seus colegas, que também pediram bilhetinhos às suas mães. Em geral, eu escrevia os bilhetinhos para meu filho tarde da noite, antes de dormir, ou logo cedo no dia seguinte, antes que alguém acordasse. Com os olhos turvos de sono, eu fazia desenhos ou escrevia frases simples, de fácil compreensão para Chase. Esses bilhetinhos eram a minha maneira de ajudá-lo a atravessar o longo dia na escola. Minha intenção era transmitir-lhe ânimo na hora do lanche e fazê-lo lembrar-se de que ele era uma pessoa especial. Agora, eu me dava conta de que os bilhetinhos faziam uma grande diferença para Chase. Ele se sentia tão feliz que os mostrava aos colegas e todos queriam sentir-se especiais como ele. Todas as noites, quando esvaziava a lancheira de Chase, eu encontrava o bilhetinho do dia, com marcas de dedos engordurados. Eu sorria, imaginando a expressão dele ao ler o bilhetinho enquanto comia o lanche. Certo dia, encontrei na lancheira apenas migalhas de pães e uma cenoura, comida pela metade. Onde está o bilhetinho, Chase? Perguntei. Ele olhou para mim um pouco sem graça. Desculpe-me, mãe. Eu dei o bilhetinho a Jimmy. Por quê? Ele nunca recebeu nenhum bilhetinho. Achei que podia dar o meu a ele, respondeu Chase, olhando-me de lado, à espera de minha reação. Ele ficou aliviado quando me curvei e o abracei. A mãe de Jimmy era solteira e trabalhava horas a fios para sustentar a família. Fiquei orgulhosa por meu filho ter passado seu precioso bilhetinho ao Jimmy. Você é um garoto especial, eu lhe disse. Eu sei. Não tive outra reação a não ser rir. Eu havia imaginado que Chase necessitava de um bilhetinho por dia para lembrar-se de que era especial. Mas era ele quem estava fazendo seus colegas se lembrarem de que eram especiais. E o mais importante de tudo era que ele também estava me lembrando disso. Os faróis não tocam sinos nem disparam armas para chamar atenção para sua luz. Eles simplesmente brilham. Um autor desconhecido. Vovó Brand, de Paul Brand. Há uma pessoa que se sobressai acima de todas, as outras que exerceram influência em minha vida. Minha mãe, conhecida como Vovó Brand. E eu me refiro a ela dessa maneira com muito carinho e amor. Ao chegar à velhice, minha mãe já havia perdido grande parte de sua beleza física. Ela foi uma jovem muito bonita, tenho fotografias dela para comprovar. Mas sua beleza clássica desapareceu. As condições inóspitas de vida na Índia, aliadas a quedas por fraqueza nas pernas e suas lutas contra o tifo, disenteria e malária, reduziram-na a uma figura magra e corcunda. Os anos de exposição ao vento e ao sol enrijeceram a pele de seu rosto, dando-lhe um aspecto de couro e causando-lhe rugas tão profundas e extensas como eu nunca vi em nenhum outro ser humano. Ela sabia muito bem que sua beleza desaparecera havia muito tempo, e por esse motivo recusava-se terminantemente a ter espelhos em casa. Aos 75 anos, enquanto trabalhava nas montanhas do sul da Índia, minha mãe levou uma queda e fraturou o quadril. Ficou caída a noite inteira no chão, sofrendo dores, até que um trabalhador a encontrou na manhã seguinte. 4 homens a transportaram montanha abaixo em uma maca feita de corda e de madeira, e a colocaram dentro de um jipe que rodou quase 250 quilômetros por estradas esburacadas. Ela já havia feito uma viagem após ter caído do cavalo de ponta cabeça, em uma trilha rochosa na montanha, e também já havia sofrido uma leve paralisia abaixo dos joelhos. Logo a seguir, programei uma visita à minha mãe em sua casa de Taipa, nas montanhas, a fim de convencê-la a parar de trabalhar. Na época, ela só conseguia andar com a ajuda de 2 varas de bambu,
mais altas que ela, fincando as varas no chão e levantando-as as pernas, a cada passo doloroso, para impedir que seus pés paralisados arrastassem no chão. Apesar disso, ela continuou a viajar a cavalo e a acampar em povoados longínquos para pregar o evangelho, tratar dos enfermos e extrair os dentes podres dos camponeses. Cheguei munido de argumentos convincentes para que ela se aposentasse. Não era seguro morar sozinha em um lugar tão distante, tendo de viajar durante um dia inteiro para encontrar assistência médica. A falta de equilíbrio e as pernas paralisadas representavam um risco constante. Ela já havia sofrido fraturas nas vértebras das costelas e no fêmur, pressão nas raízes dos nervos da coluna dorsal, concussão no cérebro e infecção grave na mão. Até mesmo as pessoas mais sadias do mundo precisam aposentar-se quando chegam aos 70 anos. Eu disse, com um sorriso. Que tal a senhora morar perto de nós, em Volerin? A vovó Brand refutou meus argumentos por achá-los absurdos e repreendeu-me. Quem daria continuidade ao trabalho? Não havia outra pessoa nos limites da montanha que pudesse pregar, curar feridas e extrair dentes. De qualquer modo, ela continuou, de que adiantaria preservar meu velho corpo cansado, se ele não for usado onde Deus necessita de mim? E ela continuou lá. 18 anos depois, aos 93 anos de idade, ela deixou, com relutância, de montar seu pônei, porque estava caindo com muita frequência. Os dedicados camponeses indianos começaram a transportá-la de uma cidade para outra em uma rede. Depois de mais 2 anos de trabalho missionário, ela morreu com 95 anos. Foi enterrada, a seu pedido, em cova rasa e enrolada em um lençol usado, sem caixão. Ela abominava a ideia de gastar madeira preciosa em caixões. E gostava do simbolismo de retornar seu corpo físico à terra, ao mesmo tempo em que seu espírito era libertado. Uma das últimas e mais fortes lembranças que guardo de minha mãe está no povoado das montanhas que ela amava, talvez na última vez que a vi em seu ambiente. Sentada em um muro baixo de pedra que circundava o povoado e cercada de gente por todos os lados. Todos estão ouvindo o que ela tem a dizer sobre Jesus. Eles movimentam a cabeça em sinal de incentivo e fazem perguntas profundas, querendo aprender mais. Os olhos úmidos de vovó estão brilhando e em pé a seu lado. Posso visualizar o que ela deve estar enxergando através da vista enfraquecida. Rostos com ar compenetrado, olhando com absoluta confiança e afeição para aquela mulher que eles aprenderam a amar. Apesar de minha relativa juventude e vigor e de meus conhecimentos especializados na área de saúde e em técnicas de agricultura, sei que jamais teria condições de atrair esse tipo de devoção e amor que ela conseguiu atrair. Eles estão olhando para o rosto marcado pelas rugas, mas sua pele enrugada torna-se diáfana e ela irradia em espírito fulgurante. Para eles, ela é linda. Vovó Brand não precisava de um espelho feito de vidro e cromo polido. Ela possuía os rostos cintilantes de milhares de camponeses indianos. Sua imagem física, debilitada, tinha uma só finalidade: tornar a imagem de Deus mais reluzente, como se ela própria fosse um farol. A melhor maneira de acabar com um mau hábito é abandoná-lo de vez. Anônimo. As roupas de Robert, de Dr. James Dawson. Por falta de liderança dos pais, algumas crianças tornam-se extremamente irritantes e rebeldes, principalmente em locais públicos. Talvez o melhor exemplo tenha sido de um menino de 10 anos chamado Robert, que era paciente de meu bom amigo, o Dr. William. O Dr. William dizia que os funcionários da pediatria detestavam os dias que Robert tinha consulta marcada com ele. O menino atacava literalmente a clínica, destruindo aparelhos, pastas de arquivos e telefones. Sua mãe limitava-se a sacudir a cabeça passivamente, com ar desconcertado. Durante um exame físico, o Dr. William notou cáries profundas nos dentes de Robert. O menino precisava ser levado a um dentista. Mas a quem ele atribuíra tal honra? Recomendar um paciente como Robert significaria o fim de um relacionamento profissional. Finalmente, o Dr. William decidiu encaminhá-lo a um dentista mais velho, que, conforme diziam, sabia lidar com crianças. A cena que se seguiu faz parte de um dos clássicos momentos da história do conflito humano. Robert chegou ao consultório dentário preparado para a guerra. "Sente-se nesta cadeira, rapaz", disse o dentista. "De jeito nenhum", replicou o menino. "Filho, eu lhe disse para se sentar nesta cadeira, e é o que eu estou esperando que você faça."
Robert olhou firme por alguns instantes para seu oponente e disse: "Se você me obrigar a subir naquela cadeira, vou tirar toda a roupa." O dentista disse com toda calma: "Pode tirar, filho." Imediatamente o menino tirou a camisa, a camiseta, os sapatos, as meias e olhou para o dentista com um ar desafiador. "Tudo bem, filho", disse o dentista. "Agora sente-se na cadeira." "Você não ouviu o que eu disse?" esbravejou Robert. "Eu disse que se você me obrigar a sentar naquela cadeira, vou tirar toda a roupa." "Pode tirar, filho." Robert tirou a calça e a cueca e ficou totalmente nu diante do dentista e de seu assistente. "Agora, filho, sente-se na cadeira." O menino obedeceu e sentou-se, comportando-se convenientemente durante o tempo todo. Depois que as cáries foram eliminadas com o motor e os dentes obturados, ele recebeu ordens de descer da cadeira. "Agora, me dê as minhas roupas", disse o menino. "Sinto muito", replicou o dentista. "Diga à sua mãe que suas roupas vão ficar guardadas aqui esta noite. Ela poderá vir buscá-las amanhã." Você é capaz de imaginar o susto da mãe de Robert quando a porta da sala de espera foi aberta e lá estava o seu filho, com o rosto ardendo de vergonha, nu como veio ao mundo? A sala estava lotada de pacientes e Robert e sua mãe tiveram de passar por eles. Seguiram-no até o elevador e depois ao estacionamento, sem fazer caso dos risos das pessoas. No dia seguinte, a mãe de Robert voltou ao consultório para buscar as roupas do filho e pediu para falar com o dentista. No entanto, ela não foi até lá para protestar. Esta foi a sua reação: "O senhor não sabe como eu gostei do que aconteceu aqui ontem. Robert tem me chantageado durante anos com essa história de tirar a roupa. Sempre que estamos em lugares públicos, como por exemplo um supermercado, ele começa a me fazer exigências absurdas. Se eu não compro o que ele quer, ele ameaça tirar toda a roupa. O senhor foi a primeira pessoa que não se intimidou com essas ameaças, doutor. E o impacto que isso causou sobre Robert foi incrível." Semeando o Amor, de Gladys Hunt. Nossos vizinhos da pequena casa ao lado eram terríveis. Além de mexeriqueiros e maledicentes, também eram barulhentos e briguentos. Os filhos tinham o hábito de apropriar-se dos bens alheios, uma forma gentil de dizer que não passavam de um bando de delinquentes juvenis. Coletivamente, eram um espinho na carne da vizinhança. Perto de nosso terreno e fazendo sombra na janela da cozinha deles, havia um pessegueiro tão maltratado como nunca se viu. Quando chegava a primavera, a velha árvore retorcida conseguia com grande esforço reunir todas as suas forças para produzir algumas folhas e algumas flores. Na época apropriada, as flores tornavam-se em minúsculos pêssegos verdes e duros que nunca chegavam a amadurecer. Os pêssegos só serviam para uma coisa: ser atirados longe. E você pode adivinhar quem os atirava e onde? Sempre tinha sido assim. A árvore era tão improdutiva que mamãe decidiu cortá-la e colocar flores em seu lugar. Não demorou muito para que sua decisão chegasse aos ouvidos dos vizinhos. Eles pediram a ela que não cortassem a árvore, porque aquela era a única que havia para dar sombra à sua cozinha. A cozinha tinha teto plano e ficava exposta ao sol, inclemente de Illinois. Seria uma cena tentadora ver aqueles malandros sufocando no calor da cozinha. Havia até certa justiça poética nisso. Eles nos irritavam com tanta frequência que poderíamos ser induzidos a ver um elemento profético naquela situação. Mas mamãe era cristã e acreditava que deveria agir como tal. Ela disse: "Claro que vou deixar a árvore lá." E foi o que ela fez. Quando a primavera chegou naquele ano, uma coisa maravilhosa aconteceu com aquela árvore. Os velhos galhos secos desapareceram e começaram a florescer. As flores transformaram-se em nossos velhos e conhecidos pêssegos, pequeninos, verdes e duros. E depois, maravilha das maravilhas, amadureceram e tornaram-se frutos doces e deliciosos. Saboreamos todos os pêssegos que pudemos. Mamãe distribuiu alguns aos vizinhos, inclusive aos desagradáveis, e preparou vidros de conserva em quantidade suficiente para durar até o ano seguinte. Depois de alguns meses, os vizinhos mudaram-se dali. Não estou sugerindo que haja qualquer relação entre o que aconteceu. Estou apenas relatando os fatos. Bem, eles se mudaram, e naquele ano, ou no ano seguinte, a árvore morreu. A árvore nunca havia produzido bons frutos antes, e nunca mais voltou a produzi-los. Foi só naquele ano. Sei que alguns de vocês estão pensando: a árvore teria produzido frutos mesmo que mamãe não tivesse sido tão bondosa. Deve ter havido algo em relação ao clima naquele ano ou a algum elemento químico agindo de modo especial.
Não sei por que aquilo aconteceu. Não estou afirmando nada, mas de uma coisa eu sei. Se ela tivesse retribuído mal com mal, nada teria acontecido, porque não haveria árvore, e um menino teria perdido uma bela experiência e uma das lições mais profundas de sua vida. Mamãe teve a oportunidade de revindar, mas ao contrário, semeou amor e recebeu como recompensa uma maravilhosa colheita. Houve a colheita da árvore, mas também houve uma colheita no coração dela, no meu e no de muitas outras pessoas. Ela era uma mulher linda, de Sandy Snavely. Enquanto eu revia algumas fotografias antigas, deparei com uma foto de uma jovem na praia. Seu rosto parecia familiar. Fixei o olhar nela por alguns instantes e levei um susto ao reconhecer aquela moça atraente, pulando as ondas, sem nenhuma ruga no rosto. Era eu. Uma tristeza momentânea tomou conta do meu coração, enquanto eu pensava na rapidez com que o tempo havia passado e na inflexibilidade do processo de envelhecimento. Alguns rostos são facilmente esquecidos, mas há um que nunca se apagou da minha memória. Foi um dos rostos mais belos que já vi. Eu a conheci em uma casa de repouso onde eu conversava com os pacientes idosos que lá moravam, para distraí-los. À medida que eu passava de quarto em quarto, minha peruca colorida, meus sapatos grandes e moles e meu nariz vermelho de palhaço formavam um estranho contraste com as cruéis consequências da velhice. Ali, em um daqueles quartos minúsculos, descobri a mulher que redefiniu a imagem que eu tinha a respeito da beleza. Seu corpo frágil estava amarrado nas grades de um leito de hospital. Longos fios de cabelo, brancos como a neve, emaranhavam-se sobre o travesseiro de algodão que servia de apoio para sua cabeça. O rosto magro, de pele branca como marfim, revelava os contornos de sua bochecha e queixo delicado. Com seus dedos esguios, ela puxou meu rosto para perto do dela. Foi então que nossos olhos se cruzaram, e o reflexo de uma alma atraiu minha atenção. Com o ouvido perto de seus lábios, eu a ouvi cantar para mim o final da história de sua vida. Jesus, Jesus, oh, como eu te amo! Havia uma delicada firmeza em suas palavras. Senti-me pequenina ao lado dela, com meu tolo disfarce. Pensei estar ali para levar alegria às pessoas cujas vidas se aproximavam do fim, mas foi ela quem me proporcionou alegria. Seu cântico foi o testemunho de uma mulher cujo encanto ainda residia no coração de um corpo que rapidamente se deteriorava. Involuntariamente, ela deixou um legado de beleza que ainda entoa uma serena mensagem ao meu coração. As fotografias servem apenas para contar uma parte da história, mas nosso coração revelará o verdadeiro valor de nossa vida. Talvez um dia, quando meus filhos crescerem, eles também vão folhear nossos velhos álbuns de fotografias. Espero que eles se sintam atraídos não por aquela jovem de rosto liso pulando as ondas, mas pelo rosto maduro de uma mulher que eles conheceram como mãe. Naquele dia, espero que eles enxerguem um pouco mais além do rosto envelhecido nas fotos e digam: ela era uma linda mulher. Nunca fale mal de alguém, a menos que seja alguma coisa tão grave que as outras pessoas se sintam no dever de escondê-la. De William Penn. O Coração de Papel, de Gigi Graham. Nossas vozes elevaram-se diante da intensidade da discussão. Estávamos trocando palavras que não queríamos, expondo assuntos que não eram revelantes, revivendo mágoas passadas, esquecidas, mas nunca perdoadas. Nenhum de nós tinha a intenção de transformar uma simples discussão em um debate acalorado. Era tarde e nós dois estávamos cansados, muito cansados. Stephen e eu, atravessando um longo dia de estresse, tensão e pequenas crises. Todos os dias, eu me via puxando para 10 direções diferentes. Filhos, roupas para lavar, compras no supermercado, prazos para cumprir, amigos pedindo conselhos, cartas necessitando de respostas e o telefone que não parava de tocar. Eu me sentia abatida e exausta além da conta. Stephen também havia atravessado um dia difícil, lidando com homens e mulheres cujas vidas estavam desmoronando. Ao chegar em casa, depois de 1 hora preso no trânsito, ele encontrou os filhos querendo sua atenção, uma lista de pacientes para quem precisava telefonar e uma pilha de contas para pagar. Passamos o início da noite esforçando-nos para não gritar, tentando controlar nossos nervos em frangalhos. De repente, uma desavença insignificante acelerou o processo de descontrole. Quando já estávamos aos gritos, a porta do nosso quarto foi entreaberta. Lentamente, silenciosamente,
uma mãozinha esgueirou-se pela fresta e colocou alguma coisa na porta. Imediatamente a mãozinha sumiu e a porta foi fechada. Curiosa, eu me levantei para investigar. Preso na porta, com fita adesiva, havia um pequeno coração de papel pintado de vermelho, com os seguintes dizeres: Eu amo a mamãe e o papai. Anthony, nosso filho de 8 anos, estava fazendo sua parte em prol da paz da família. De repente, lembrei-me do versículo: Um pequenino os guiará. Isaías 11:6. Lágrimas de vergonha molharam meu rosto. Stephen e eu olhamos um para o outro, ambos arrependidos por termos permitido que nossas emoções exacerbadas tomassem conta de nós e prejudicassem nosso lar. Nem sequer me lembro sobre o que Stephen e eu estávamos discutindo quando o pequeno Anthony colocou um coração de papel na porta do nosso quarto. Mas resolvemos deixá-lo colado ali, como um lembrete para nós. As pessoas mais queridas de nossa comunidade parecem ser aquelas que nunca se lembram de nada mal a nosso respeito. Verso anônimo. Uma tradição de Natal, de Pat Carmen. Tentando manter a tradição, nosso escritório procurou uma família que necessitasse de assistência para comemorar o Natal. Entramos em contato com várias agências e igrejas e encontramos uma família, composta de 8 pessoas, que havia atravessado não apenas mas vários anos de infortúnios. Eles moravam em uma cidadezinha de Oregon, no sopé das montanhas das Cascatas, e sofreram várias tragédias pessoais nos 2 anos anteriores que os deixaram totalmente abalados financeiramente. O Natal deles seria magro e triste, mas o que lhes faltava em bens materiais era compensado pelos fortes vínculos familiares e pelo amor que os unia. Durante um mês, fomos ajuntando os presentes embrulhados em papéis coloridos e colocamos as doações em dinheiro dentro de uma lata decorada. Divertimos-nos muito enquanto fazíamos compras para a mãe, o pai e os 6 filhos, imaginando a expressão deles na manhã de Natal quando abrissem os presentes. Para os meninos, compramos luvas grossas de inverno para os dias de neve, quando eles tivessem de ir a pé à escola, e miniaturas de aviões para serem montados quando não pudessem sair de casa por causa do frio. Para as meninas menores, compramos bonecas e bichinhos de pelúcia. Para as mais velhas, que já eram adolescentes, compramos um vidro de perfume e um relógio. O pai ganharia um suéter novo para esquiar. Queríamos que ele se lembrasse de afastar-se um pouco de seu trabalho no estúdio para se divertir nas encostas das montanhas da vizinhança. E para a mãe, compramos um jogo de mesa com motivos natalinos. A compra dos presentes para a família inteira nos deu muita alegria. Compramos também os ingredientes para a ceia de Natal. Evidentemente, a família não poderia saber quem eram os Papais Noéis. Combinamos com o pastor da pequenina igreja rural frequentada pela família para que ele entregasse nossos presentes alguns dias antes do Natal. Enviaríamos os pacotes para ele de nossa cidade, que ficava cerca de 200 quilômetros distante, e permaneceríamos no anonimato. Nossa euforia foi aumentando enquanto aguardávamos o resto da história. Mas nenhum de nós foi capaz de adivinhar o que realmente aconteceria. Mais tarde, descobrimos que não fomos os únicos personagens dessa história. Na sexta-feira anterior ao Natal, a mãe da família voltou mais cedo para casa após o trabalho. Ela trabalhava como programadora de computadores em uma cidade vizinha e anunciou com grande alegria que seu patrão lhe dera uma gratificação de Natal no valor de $300. O marido ficou feliz com a notícia. Agora eles tinham dinheiro para comprar presente de Natal para os filhos. Juntos, fizeram uma lista, procurando combinar o querer com as necessidades. Na semana seguinte, faltando 2 dias para o Natal, eles fariam as compras. A gratificação viera em boa hora. No domingo, a família compareceu ao culto da igreja sentindo um grande alívio. No momento da oração, ficaram sabendo que um de seus amigos da congregação estava prestes a ser submetido a uma cirurgia. Eles estavam desempregados e não poderiam pagar as despesas médicas, e não havia o que comer em casa. Conhecendo o desespero que seus amigos deviam estar sentindo, eles se condoeram diante daquela triste situação. Assim que retornaram para casa, fizeram uma reunião de família e decidiram entregar a gratificação de Natal a seus amigos. Comida e despesas médicas eram mais importantes que brinquedos de Natal. Algumas horas depois dessa decisão, o pastor foi fazer uma visita à família. Antes que o pastor tivesse tempo de explicar o motivo da visita, eles contaram que gostariam de doar o dinheiro ganho e pediram-lhe que entregasse o cheque à família necessitada. O pastor ficou surpreso diante de tanta generosidade e concordou em entregar o cheque, desde que todos os acompanhassem até seu carro. Atônitos, eles concordaram com o pedido. Quando atravessaram o portão da casa, eles viram o carro do pastor abarrotado de presentes de Natal.
presente que lhes enviamos como expressão de amor natalino. Que Natal esplêndido foi aquele por todos nós. A resposta de Madre Teresa, de Dr. Paul Brand e Philip Yancey. Uma mulher simples chamada Madre Teresa recebeu o Prêmio Nobel da Paz por seu trabalho em Calcutá, entre os membros das castas inferiores da Índia. Sabendo que não podia salvar a Índia inteira, ela procurava socorrer os menos favorecidos, os que estavam morrendo. Quando os encontrava no meio de montanhas de lixo nos becos de Cúcuta, ela os levava para seu hospital e os cercava de amor. Eles eram cuidados por mulheres sorridentes que tratavam de seus ferimentos, limpavam camadas de sujeira de sua pele e os envolviam em lençóis macios. Os mendigos, geralmente fracos demais para falar, arregalavam os olhos diante de tanta generosidade que lhes era oferecida tão tarde na vida. Será que morreram e foram para o céu? Qual o motivo desse repentino zelo, dessa sopa quente e substanciosa que lhes era colocada na boca com uma colher? Uma jornalista de Nova York, trajando um elegante terno com colete e acompanhado por uma câmera, confrontou Madre Teresa com uma série de perguntas. Ele parecia satisfeito ao fazer aquela inquisição mordaz. Por que ela gastava seus recursos limitados com pessoas para as quais não havia mais esperança? Por que não cuidava de pessoas com possibilidade de reabilitação? Qual era a média de casos bem-sucedidos apresentada por seu hospital, uma vez que a maioria dos pacientes morria em questão de dias ou semanas? Madre Teresa olhava para ele em silêncio, absorvendo todas as perguntas, tentando descobrir por trás daquelas fachadas de repórter de sucesso que tipo de homem faria tais perguntas. Por não ter resposta que o satisfazesse, ela disse meigamente: essas pessoas têm sido tratadas a vida inteira como cães. A maior enfermidade delas é saber que são desprezadas. Será que elas não têm o direito de morrer como anjos? Senhor, eu renuncio ao meu desejo de receber elogios humanos, de contar com a aprovação de meus colegas, de sentir necessidade de reconhecimento público. Eu deliberadamente deixo tudo isso de lado hoje e me contento em ouvir teu sussurro muito bem, meu servo bom e fiel. Amém. O dono é quem achou, de Faith Bedford. 40 anos atrás, em um dia quente de agosto, senti pela primeira vez a sensação de ser rica. Minha mãe precisava de leite e eu me propus a ir de bicicleta até o povoado para comprá-lo. Quando passei pela escola, as balanças do playground estavam imóveis e silenciosas. As gangorras reluziam sob o sol quente da tarde. Em breve, aquele lugar silencioso estaria encoando risadas e gritarias. As gangorras começariam a ranger e as balanças voariam em direção ao céu, com as correntes entrechocando-se e tinindo após cada impulso dado pelas crianças. Dentro de pouco mais de um mês, minhas irmãs e eu atravessaríamos os enormes portões de pedra, com nossos sapatos reluzentes, segurando firme os cadernos novos. Eu havia passado para a 6ª série, a última da escola, e faria parte da patrulha de segurança. Quando cheguei ao povoado, pedalei com mais rapidez. Eu havia economizado algum dinheiro para comprar os cavalinhos da vitrine da loja da Sra. Bridges, e estava ansiosa para ver se eles ainda encontravam-se ali. Faltava apenas $4,25 para comprá-los. Logo adiante, avistei a loja de brinquedos e lá estava a família equina na vitrine. O garanhão preto apoiado das patas traseiras, a égua palomino com a cabeça abaixada como se estivesse pastando, o potro em pé com expressão alerta. Eu vinha imaginando havia muito tempo como aquele trio ficaria em cima da minha escrivaninha, cortaria grama todos os dias e colocaria embaixo do focinho da égua. Ainda sonhando com os cavalinhos, quase passei com a bicicleta por cima de um monte de papéis. Curvei-me e vi que se tratava de um maço de dinheiro e peguei-o. Deve haver centenas de dólares aqui, pensei, talvez milhões. Virei a esquina, pedalando rápido em direção à mercearia e quase atropelei nosso vizinho, o Sr. Peabody. Veja, eu disse sacudindo o maço de notas no ar. Veja só o que eu achei. Bem, disse o Sr. Peabody. Foi um achado e tanto, mas você precisa tomar mais cuidado com essa bicicleta, mocinha. Ele repreendeu-me, fingindo estar zangado. Sim, senhor, eu disse afobado e afastando-me, dessa vez em um pouco mais devagar. Apoiei a bicicleta em uma árvore e corri até a mercearia. Inquieta, enquanto aguardava na fila para pagar, encostei a garrafa de leite gelado no rosto, sentindo uma sensação agradável. Pedalei firme em direção à loja de brinquedo e no caminho avistei um lugar mágico onde havia encontrado o dinheiro. A rua ainda estava vazia. Não havia ninguém por perto. Entrei apressada na loja de brinquedos. O sininho instalado na porta superior da porta tocou forte. A Sra. Bridges virou-se para trás sobressaltada. Que susto, Faith! Ela exclamou, levando a mão na garganta. Que houve?
Nada, eu disse com um sorriso amarelo, balançando as cédulas alegremente. Vim comprar os cavalinhos. Acho que tenho dinheiro suficiente aqui. Parece que sim. Vamos contá-lo. A senhora Bridges contou lentamente 3 notas de $10 e uma grande quantidade de notas de $1. Aqui há 47, querida. Ela disse surpresa. Na semana passada você me disse que havia economizado $8. É verdade, eu disse, mas agora eu estou rica. A senhora Bridges sorriu, retirou os cavalinhos da vitrine e colocou-os em uma sacola. Peguei a sacola e atravessei correndo a porta, agradecendo por cima do ombro. A garrafa de leite sacolejava em minha bicicleta enquanto eu pedalava rápido até minha casa. Abri a porta da cozinha com força no momento em que minha mãe desligava o telefone. Mãe, encontrei um maço de dinheiro, gritei, abraçando-a eufórica. Eu sei, ela disse em voz baixa. Sabe? Como? Eu estava falando com o Sr. Peabody ao telefone. Ele me contou que colidiu com você no povoado. Senti o rosto arder quando me lembrei que quase passei por cima dele. Ele me contou que você encontrou esse dinheiro. Depois me contou que conheceu a senhora que o perdeu. O calor do dia desapareceu. Um calafrio percorreu minha espinha. Não, eu murmurei com os olhos lacrimejando. O dinheiro é meu. Feito, disse minha mãe, puxando-me para perto de si. O Sr. Peabody contou que, quando saiu do banco, viu uma mãe com seu filhinho procurando aflita alguma coisa na calçada em frente à companhia de eletricidade. Ele perguntou se ela havia perdido alguma coisa e ficou sabendo que ela havia colocado o dinheiro para pagar a conta de luz em um dos bolsos e o dinheiro para pagar a mercearia no outro. Quando foi pagar a conta de luz, o dinheiro havia desaparecido. O funcionário disse que ia mandar cortar a energia elétrica de sua casa se ela não pagasse a conta. Ela estava desesperada. O Sr. Peabody disse que foi bom ter se encontrado com ela. Não foi, choraminguei, escondendo o rosto no ombro de minha mãe. Vamos lá, ela disse, dando-me um tapinha de leve. Você precisa parar de chorar. A senhora está vindo para cá. O Sr. Peabody contou a ela onde nós morávamos. Mas eu achei o dinheiro, gritei, afastando-me de minha mãe. O dono é quem achou. Minha mãe olhava firme para mim. E tem mais, eu solucei, apertando a sacola de encontro ao peito. Comprei 3 cavalinhos com a parte do dinheiro. Bem, disse minha mãe serenamente, acariciando meus cabelos. Acho que você vai ter que devolvê-los. Fungando, concordei em relutância que ela estava certa. O dinheiro não era meu, não era mesmo. Eu não havia feito nada para ganhá-lo. A alegria de ter os cavalinhos começava a desaparecer. A sacola pesava em minhas mãos. Quando ouvi uma batida de leve na porta, parei de chorar e lavei o rosto com água fria. Ouvi a mulher perguntar. É a senhora Andrews? Acho que sua filha encontrou o dinheiro que eu perdi. Não eram 47? Dei uma espiada e vi minha mãe abrindo a porta de tela. Sou eu mesma, ela respondeu. Entre. Você deve estar cansada de tanto andar. Aceita uma limonada? A mulher assentiu com a cabeça, seu vestido de tecido fino estava grudado no corpo por causa do calor. Com uma das mãos, ela segurava uma sacola da mercearia. A outra estava apoiada no ombro de um menino magrinho. Ele estava atrás deles na fila do caixa da mercearia. Minha mãe me viu. Esta é a Faith, ela disse, fazendo um gesto para que eu me aproximasse. Foi ela que encontrou o seu dinheiro. Em frente à companhia de eletricidade, a mulher perguntou. Assenti com a cabeça. Eram 47 dólares? Sim, respondi lentamente, entregando-lhe o restante do dinheiro, mas os 8 dólares do meu cofrinho. Uma expressão de alívio tomou conta de seu rosto pálido, como se fosse um raio de sol após a chuva. Muito obrigada, ela disse. Eu estava apavorada. Não sabia como conseguir o dinheiro para pagar a conta de luz. Não está tudo aí, murmurei embaraçada. Como assim? Ela quis saber sem entender. Gastei uma parte dele. Eu disse de cabeça baixa. Ora, ela riu. Eu planejava dar-lhe 5 dólares de gratificação por ter encontrado meu dinheiro e o guardado para mim. Você gastou tudo isso? Sacudi a cabeça. Não, senhora, gastei só 4 dólares e 25 centavos. Aqui está, ela disse, depositando 3 moedas de 25 centavos em minha mão. Este é o resto da gratificação. O menino olhou para mim com um ar assustado. Minha mãe e a senhora sentaram-se na sala de visitas, beberricando limonada e conversando sobre assuntos variados. O tempo, a feira rural, o início das aulas. Ensinei o filho dela a jogar xadrez chinês. De repente ouvi a senhora dizer, William, vai cursar a primeira série este ano. Sério? Perguntei a ele. O menino movimentou uma das peças e assentiu com a cabeça timidamente. Parecia orgulhoso e assustado. Pegue isso, eu disse, colocando uma de minhas moedas em sua mão. Você vai precisar comprar alguns lápis coloridos. Eu me sentia sábia e magâmina ao mesmo tempo. Afinal, havia sido rica por alguns momentos.
E agora que tinha conseguido comprar os cavalinhos, tudo estava perfeito. O dia estava começando a esfriar quando William e sua mãe foram embora. Em pé no jardim, eu os vi seguindo rua abaixo. Peguei um pouco de grama fresca para meus cavalinhos. Pouco antes de virar a esquina, William gritou despedindo-se de mim e agradecendo-me. Com uma das mãos segurando a mãe, ele acenou com a outra. Ele apertava firme a moeda. Achei que ele não confiava em seus bolsos. Se você estiver enrolado demais, é sinal de que está com muita roupa. De John Clark. Margaret de Nova Orleans, de Sarah Brents. Se um dia você visitar a bela cidade de New Orleans, certamente alguém o levará para conhecer um antigo centro comercial, onde há bancos, lojas e hotéis. Ele lhes mostrará uma estátua erguida em 1884 que permanece até hoje em uma pequena praça daquela cidade. Trata-se da estátua de uma mulher sentada em uma cadeira baixa com os braços ao redor de uma criança aninhada em seu colo. A mulher não é nem um pouco bonita, usa sapatos comuns e grossos, vestidos simples, chale pequeno e um boné. Ela é robusta e de baixa estatura, e seu rosto tem um formato quadrado à semelhança dos irlandeses. Seus olhos, porém, nos fitam como os de nossa mãe. Trata-se da estátua de uma mulher chamada Margaret. Seu nome completo era Margaret Howdery, mas ninguém em New Orleans se lembrava de seu sobrenome. É como se ela fosse uma irmã querida, a qual nunca nos referimos pelo nome completo. Ela é apenas Margaret. A história dela nos diz por que as pessoas lhe fizeram um monumento. Quando Margaret era bebê, seus pais morreram, e ela foi adotada por um jovem casal tão pobre quanto seus pais. Morou com eles até a idade adulta, casou-se e teve um bebê. Logo a seguir, seu marido faleceu e o bebê também. Margaret ficou sozinha no mundo. Era pobre, mas também era forte e batalhadora. O dia inteiro, de manhã até à noite, ela passava roupas em uma lavanderia. E todos os dias, enquanto trabalhava perto da janela, ela via as crianças de um orfanato nas proximidades trabalhando e brincando. Depois de algum tempo, uma grande epidemia tomou conta da cidade, matando muitas mães e muitos pais. O orfanato recebeu mais crianças, em número superior ao de sua capacidade. Elas precisavam de um amigo ou de uma amiga. Você deve estar se perguntando como uma pobre mulher que trabalhava em uma lavanderia poderia ajudar crianças órfãs. Mas foi o que Margaret fez. Ela resolveu falar com as irmãs que dirigiam o orfanato e disse que ia doar-lhes parte de seu salário e trabalhar para elas. Margaret empenhou-se mais ainda no trabalho de passadeira e conseguiu economizar parte de seu salário. Com essa economia, ela comprou 2 vacas e um carrinho de entregas. Todas as manhãs, ela saía com o carrinho para entregar leite a seus clientes. E no caminho, pedia sobras de comidas em hotéis e em casas de pessoas ricas. A comida era levada para as crianças famintas do orfanato. Naqueles tempos difíceis, a comida angariada por Margaret era quase sempre a única refeição do dia para as crianças. Parte do dinheiro que Margaret ganhava a cada semana era doada ao orfanato. E após alguns anos, a quantia aumentou consideravelmente. E Margaret sabia lidar tão bem com as finanças que, apesar de suas doações, ela conseguiu comprar mais vacas e ganhou mais dinheiro ainda. Com esse dinheiro, construiu uma casa para os bebês órfãos, a qual ela dava o nome de Casa dos Meus Bebês. Depois de algum tempo, Margaret teve a oportunidade de adquirir uma padaria e passou de entregadora de leite a padeira. Transportava o pão da mesma maneira que o leite, em seu carrinho, e continuou doando dinheiro ao orfanato. De repente, iniciou-se uma grande guerra, a Guerra Civil. Em meio a todos os problemas, enfermidades e medos daquela época, Margaret continuou a fazer as entregas dos pães em seu carrinho, em quantidade suficiente para reparti-los com soldados famintos e para vender parte deles. Apesar de todas as dificuldades, ela ganhou dinheiro para construir uma grande fábrica de pães, assim que a guerra terminou. A essa altura, todos os habitantes da cidade a conheciam. As crianças a amavam. Os negociantes sentiam-se orgulhosos dela. Os pobres recorriam a ela para pedir conselho. Ela costumava sentar-se ao lado da porta aberta de seu escritório, trajando um vestido de algodão e um pequeno chale, e sempre oferecia uma palavra de esperança a todos, ricos ou pobres. Um dia, Margaret morreu. E quando chegou o momento da leitura de seu testamento, as pessoas descobriram que, apesar de todas as suas doações, ela conseguiu economizar uma grande soma de dinheiro, $30.000, e deixou toda essa quantia para ser repartida entre vários orfanatos da cidade. Para Margaret, o fato de o dinheiro ser doado a crianças brancas ou negras, judias, católicas ou protestantes, não fazia nenhuma diferença. Ela sempre dizia, são todos orfanatos e têm a mesma finalidade. E sabia de uma coisa, aquele magnífico e sábio testamento foi assinado com uma cruz no lugar do seu nome, porque Margaret não sabia ler e nem escrever.
Quando souberam da morte de Margaret, os habitantes de New Orleans disseram: ela foi a mãe dos órfãos, foi amiga daqueles que nunca tiveram amigos. Sua sabedoria era maior do que a aprendida na escola. Jamais vamos nos esquecer dela. Eles ergueram uma estátua de Margaret da mesma maneira que ela costumava ficar à porta de seu escritório. E a estátua permanece lá até hoje, em memória do grande amor e da grande fortaleza e simplicidade que foi Margaret de New Orleans. Deixe sua luz brilhar, de Cheryl Kirkin. Hora de dormir, eu disse, tentando sair do quarto de meus trigêmeos. Eu já havia contado 3 histórias, ouvido 3 longas orações e dado um beijo de boa noite em 3 ursinhos, um coelhinho e um canguru. Também havia trazido 3 copos d'água e feito 3 viagens ao banheiro. Mas, mamãe, disse Bryce, eu tenho uma coisa importante para contar para você. Durma, eu repliquei com firmeza. Mas, mamãe, é uma coisa muito importante mesmo. Vem até aqui. O que é, Bryce? Eu perguntei. Você precisa vir até aqui, ele insistiu. O que é, Bryce? Repeti a pergunta, ajoelhando-me ao lado de sua cama. Segurando seu rosto com suas mãos macias e gorduchas, ele fitou-me nos olhos e cochichou. Mamãe, nunca esconda a luz debaixo de um cesto. Eu lhe garanti que não faria isso. Ele está falando sobre o alqueire, explicou Sarah, do outro lado do quarto. A professora da escola dominical disse que alqueire é parecido com o cesto. É verdade, era a voz de Blake, vinda da terceira cama. Cantamos sobre isso, ele disse, entoando o entusiasmado corinho. Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Acompanhado com os gestos, a frase, não esconda sua luz debaixo do alqueire, não. É isso aí, mamãe, disse Bryce solenemente, mais uma vez segurando meu rosto. Nunca esconda a sua luz debaixo de um cesto. Deixe sua luz brilhar, deixe sua luz brilhar, deixe sua luz brilhar. Depois de mais um copo de água e 3 beijos, desci a escada para desfrutar alguns momentos tranquilos, enquanto bebericava uma xícara de chá e refletia sobre o que ouvia de meus filhos. Pensei nas vezes em que deixei de ajudar outras pessoas por não estar prestando atenção ao que elas necessitavam. Lembrei-me das vezes em que me contive porque me sentia insegura acerca de minhas habilidades. E ao fazer isso, perdi muitas oportunidades de deixar a minha luz brilhar. Orei a Deus para que Ele ajudasse a mim e a meus filhos no sentido de oferecermos nossas pequenas luzes a outras pessoas, nunca as escondendo debaixo de um alqueire, ou conforme explicou Bryce, debaixo de um cesto. Asas, de Catherine Bond. Miranda James, de 10 anos e 8 meses, olhava fixamente para os aeromodelos pendurados no teto do quarto de seu irmão, empoleirado em seu ombro e pintacilgo acompanhava o olhar dela. Chester acompanhava o olhar dela. George não queria a presença da irmã em seu quarto, principalmente quando ele estava ausente. A culpa é dele, disse Miranda a Chester. Eu não estaria aqui se tivéssemos comprado presentes de Natal na loja de R$1,99. George havia se esquecido dessa tradição anual. Havia resolvido sair com a turma, a última diversão para encerrar o ano de 1936. Ela quis ir também, mas os amigos de George lançaram-lhe aquele olhar. Talvez em outra ocasião, irmãzinha, disse George. Outra ocasião, ela repetiu zangada. Chester encostou a cabeça sedosa no rosto dela, parecendo entender. 2 verões atrás, ela havia salvado Chester do gato do vizinho. Sua asa ferida ficou torta depois de curada. E agora ele voava de maneira estranha, como se estivesse fazendo uma acrobacia. Miranda tocou o Curtiss Jane, um avião biplado de 2 lugares, modelado à mão. Era seu favorito, apesar de estar sem asas. George ainda estava aguardando a chegada delas. No 5º aniversário de George, seu tio, um político em campanha na zona rural, o levou para dar uma volta em um Jenny na companhia do pai, enquanto a mãe estava distraída. Alguém tirou uma fotografia no momento do pouso. George dando gritos de satisfação, erguendo a mão fechada. A mãe com ar zangado. Depois daquele glorioso voo, a mãe nunca mais permitiu que o marido e George voassem. 2 meses depois, George disse que o governo havia proibido o Jenny de voar por falta de segurança. O tio presenteou George com aquele modelo do Jenny, prometendo que traria as asas na próxima viagem, mas nunca houve a próxima viagem. Em todos os seus aniversários, George aguardava o tio piloto e falava tanto dele que um dia a mãe exclamou: "Seu tio é um lobo varrido." George nunca mais falou do tio piloto, mas o Jenny continuou pendurado acima da cômoda de George, como se fosse um pássaro preso por um clipe. George contou tantas vezes a Miranda sobre o dia em que se apaixonou pelo avião, que ela também foi tomada por essa paixão. Secretamente, ela acalentava o sonho de voar como Amelia Earhart, mas a mãe dizia que isso não era apropriado para uma dama. Talvez Miranda não estivesse triste por George ter se esquecido de
da troca de presentes. Ele nunca me daria o que eu quero de verdade, ela disse a Chester, girando a hélice de Jenny. Ele nunca me daria esse aqui. Naquele exato momento, George entrou no quarto. Miranda, sua chorona, tire as mãos do meu Jenny. Miranda sentiu o rosto arder. Além de me seguir por toda parte, você passou agora a mexer em meus aviões todas as vezes que eu saio de casa. Miranda saiu correndo do quarto com Chester agarrado ao seu ombro. Talvez George tivesse esquecido o presente, mas ela e Chester não se importariam. Miranda esperava que o irmão ficasse sem graça quando ela entregasse o presente dele. O jardim estava coberto por poças de lama. Não houve neve no Natal, apenas o céu cinzento da região noroeste. O portão estava pendurado por uma dobradiça, a tinta descascou por um pouco mais assim que Miranda o abriu para sair. A grade descascada causava certo embaraço à mãe, mas a tinta e ferrugem custavam dinheiro. Chester ia voando atrás de Miranda quando ela passou pela estação ferroviária. Olá, Miranda olhou ao redor. Você se chama Miranda, não? A voz vinha de um homem com chapéu de palha sentado na calçada da estação. Um de seus olhos era azul da cor do céu e o outro de vidro. Ele estava cortando alguma coisa com um canivete. Olá, senhor, disse Miranda, lembrando-se das boas maneiras. Acho que não sei o seu nome. Meu nome? Disse ele, olhando para o céu. É Jack, senhorita. Eles costumavam me chamar de Jack Valentão, mas agora sou só Jack. Prazer em conhecê-lo, senhor Jack. O nome não lhe dizia nada, mas ele a chamara de Miranda. O senhor é daqui da redondeza? Pertenço ao lugar que o trem me levar. Belo passarinho esse daí. Como se quisesse ver o homem mais perto, Chester deu um gorjeio e pousou no joelho de Jack. Jack empinou a cabeça e imitou o passarinho. Você não está pensando em vendê-lo, está? Ele perguntou. Vender Chester? Seria mais fácil vender meu irmão. Jack riu. Chester pulou para sua mão. O senhor tem jeito para lidar com passarinhos, disse Miranda, apoiando-se no outro pé. Chester não costuma ficar perto de pessoas estranhas. Os pintacilgos são meus favoritos, mas este aqui tem algo especial. Jack passou o dedo na asa torta de Chester, talvez porque temos alguma afinidade. Jack entregou o passarinho a ela. Miranda pegou-o na palma da mão e colocou-o dentro do casaco. Acho melhor eu ir embora, ela disse. Também acho. Jack voltou a trabalhar com o canivete. Mas não se esqueça de contar a seu irmão George que Jack voltou. Miranda parou. George não é um irmão muito bonzinho, ela deixou escapar. Ah, o olho sádio de Jack brilhou. É isso que ele está querendo, disse o homem levantando a peça na mão. Eram as asas do avião Piblano, as asas do Jenny. Miranda respirava ofegante. Como o senhor sabia? Posso levar as asas? Bem, senhorita. Essas asas têm um preço. Sim, há sempre um preço para as asas. Quanto? Era muito importante que ela possuísse algo que George tanto queria. Quanto você está disposta a pagar? Pergunta estranha. Miranda foi pega de surpresa. Tirou algumas moedas do bolso. 27 centavos. Jack sacudiu a cabeça negativamente. Não é o suficiente. Miranda irritou-se. É tudo que eu tenho. Limpei o porão o dia inteiro para ganhar esse dinheiro. Ah, mas você pode ganhar mais um pouco. Ele movimentou as asas do avião diante dos olhos sádios. Quando você voa, não existe mais nada. Só você e o céu. Imagine. Essas asas são fortes o suficiente para se caminhar por cima delas. E você está saindo da cabina. Está muito frio e o vento é forte. Você está se equilibrando para sobreviver. O terreno abaixo estende-se como se fosse um manto e você quer girar de alegria. É uma coisa maravilhosa. Miranda imaginou Jack em pé na asa do Jenny e a multidão embaixo prendendo a respiração de susto. Ela sentia o mesmo em relação a George, como se ele estivesse em pé na asa acima dela, como se nunca mais pudesse descer. Jack colocou as asas de lado. Você está chorando, senhorita? Chester encostou a cabeça na face molhada de Miranda. O que aconteceu com o seu olho? Ela perguntou. Digamos que Jack Valentão não existe mais. Ele olhou para o céu. Mas o que houve com seu irmão George? Parece que você não quer que ele voe. Miranda ergueu a cabeça assustada. Não é nada disso. Nem sei se ele gosta de mim. Ah, senhorita Miranda. O fato de um homem querer voar não significa que ele não vá aterrissar. Um homem. Seu irmão ainda não era um homem. Ela queria que ele a ajudasse a construir seus castelos e pegar minhocas para Chester. Mas ele só queria estar com os amigos ou no quarto com a porta fechada. Eu tive uma irmã, disse Jack. Ela gostava de mim tanto quanto você gosta de George. Ela gostava tanto de mim que me colocou dentro de uma gaiola. E eu só conseguia enxergar as grades. Miranda sentiu o coração de Chester batendo. E o que o senhor fez? Eu voei para longe, ele disse em voz baixa. Voei para bem longe. Miranda olhou para as asas do Jenny.
As asas têm um preço, Jack dissera. Ela engoliu seco. Vamos fazer uma troca? Ela perguntou, beijando as penas macias de Chester. Trocar asas por asas? Chester voou para o ombro de Jack, como se o seu lugar fosse ali. Venha passar o Natal conosco, ela disse impulsivamente. Ninguém deve ficar sozinho no Natal. Jack acariciou Chester. Não estou mais sozinho, estou? Muito obrigado, Miranda, mas eu já fiz o que tinha de fazer por aqui. Ele colocou as asas nas mãos delas, despediu-se e entrou na estação. Quando Miranda levou o presente para George, seus olhos arregalaram-se. Ele pegou as asas como se elas estivessem sido retiradas de uma arca do tesouro. Como você conseguiu? Eu comprei, ela disse. De Jack. O tio Jack voltou? Onde ele está? Na estação. Acho que ele vai partir no trem noturno. George olhou para o relógio e atravessou a porta correndo. Quando George e o viajante entraram em casa, as colheres que a mãe segurava caíram no chão. Jack, ela disse em voz baixa, com os olhos brilhando. George atravessou a sala e colocou uma caixa no colo de Miranda. Ela levantou a tampa. Lá estava, envolta em uma flanela, o Jenny sem as asas. Miranda não conseguiu falar. Ela começou a rir. George também riu. Uma risada forte, quase igual à de um homem. De repente, ela entendeu o significado do amor verdadeiro. O amor dá asas para voar.